Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio estar com você mais uma vez, através desse canal, celebrando ao Senhor. Peço a você, se não está inscrito, que se inscreva, isso vai nos ajudar. Ative o sininho para receber as notificações. Não se esqueça de dar o seu gostei e compartilhe desta palavra com alguém. Nós estamos aqui nesse mês de junho, celebrando 17º aniversário de reorganização da Quinta Igreja Assembleia de Deus de Nova Friburgo. É um prazer celebrar com você. Em Neemias capítulo 6, versículo 15, Neemias é o nosso livro do mês, para estudo, para devocional, enfim. Está escrito assim: E acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Acabou-se o muro em 52 dias. Interessante que quando Neemias começou a obra, junto com as pessoas que com ele estavam, para reparar as fendas do muro que estava fendido, colocar as portas no lugar, porque foram destruídas, queimadas, junto com os ferrolhos, havia uma oposição de algumas pessoas e dúvida no coração de outras pessoas, se aquilo poderia ser ou não alcançado. Mas como Neemias não estava ali no seu próprio nome, nem estava fazendo aquilo para a glória do nome dele, eles conseguiram fazer porque aquilo dizia respeito à glória de Deus para com o seu povo. Quantas vezes na vida uma pessoa começa a fazer algo e em meio à ação de realizar vem o desânimo, a procrastinação, deixar para fazer depois eu acabo isso, depois eu completo isso. E a vida de algumas pessoas fica nesse marasmo de muitas coisas começadas, poucas concluídas. E por que não dizer muitas coisas idealizadas e poucas colocadas em prática? Por que então não raciocinarmos sobre isso, pensando sobre isso e trazermos à nossa memória coisas na nossa vida que estão assim? Você que me ouve agora, você que está interagindo agora com esta palavra, ou seja, deixando o seu coração interagir, porque não há resposta aqui para mim de interação. Você já começou algo que não levou a cabo, não concluiu? Você já idealizou fazer alguma coisa que sequer começou? Qual foi a razão que você parou? Por que parou? Não existe aquela antiga expressão de um tempo nosso atrás aí, parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Pois é, muita gente não idealiza coisa alguma, se aplica a invejar outras pessoas que idealizam. Muitas pessoas tentam fazer algo porque viu alguém fazer e não quer ficar para trás. E aí começa a fazer, e porque o coração não estava naquilo, não havia ânimo para aquilo, desiste, às vezes nem na metade do caminho, mas no início. Por quê? Porque aquilo não foi para ele, aquilo não foi a ideia dele. Mas quantas pessoas sabem que tem algo a fazer e também desistem? Sabe que precisa realizar algo. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Uma decisão a tomar, uma atitude a tomar, algo a fazer, que por conta de um sentimento já de frustração de algo que aconteceu antes, a gente então desiste antes de começar, ou então desiste antes de terminar. Como está você e como estão acontecendo as coisas na sua vida? No campo humano, muitas pessoas desistiram de muitas coisas. Só que a questão humana, ela vai gerar satisfação humana, prazer humano e muitas coisas humanas a mais. Mas quando nós falamos de coisas espirituais, quantas pessoas eu já ouvi? Olha só, próximo ano eu vou ser diferente,
Próximo ano eu vou servir a Deus muito melhor. Não, ó, no próximo ano. E aí, sabe aquelas promessas de virada de ano? Quantas pessoas estão hoje paradas na fé e elas disseram que não ficariam mais paradas, que tomariam uma atitude. Quantas pessoas estão nesse caso? É o seu? É o seu caso? Você conhece alguém assim? Então, nem sempre é apenas por conta de falta de ânimo. Muitas pessoas se deixam amarrar por várias circunstâncias, deixam-se deter por várias circunstâncias e não conseguem ir em frente. Para que haja um desatar dessa atitude, dessa circunstância, dessa situação, precisa ser determinante, precisa tomar uma atitude. O livro de Hebreus tem uma citação que diz assim: tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas, justas para os vossos pés, para aquele que anda manquejando seja sarado e não se desvie inteiramente. Então existe um propósito divino para a vida de cada um de nós. Deus sempre vai nos ajudar. O Espírito do Senhor sempre vai nos motivar, sempre vai nos erguer. Mas às vezes os nossos olhos são más. Eles não contemplam e não idealizam a vontade de Deus e o querer de Deus para si próprio. Então nós somos desviados do projeto de Deus, do propósito de Deus, por nós mesmos, no nosso desenfreamento, pela falta de cuidado em fitar a Deus e as coisas de Deus. E me desculpe, mas eu tenho que lhe dizer uma coisa. Muitas vezes está envolvido nisso a nossa própria crença, a nossa própria conversão, a nossa própria mudança de vida que um dia nós declaramos que aconteceu e que pode, em muitos casos, não ter acontecido. A pessoa somente se insinuou, se agregou por um momento à igreja e não houve uma experiência real com Deus. O Espírito do Senhor me desafia e a você a termos uma experiência real com Deus. E isso vai muito do nosso despertamento e daquilo que nós fazemos pós esse despertamento, que é um propósito de jejum, um propósito de oração, um propósito de estar junto ao Senhor para ter e receber a resposta de Deus. A obra do muro começou e se concluiu com 52 dias e com muita resistência e com muita oposição. Mas por que eles conseguiram? Porque houve determinação de quem estava liderando, houve igualmente cooperação de quem estava ajudando. Eles juntos se uniram em torno de um propósito. Essa é a razão pelas quais muitos propósitos, até mesmo dentro de famílias, não conseguem se concluir, porque mesmo em meio à família, no seio do lar, há pessoas, basta ter mais de uma para ter outros objetivos, e quando os objetivos entram em choque, não se consegue concluir. Mas eu quero lhe dizer que tal qual ou tal como a obra do muro, que era uma coisa inédita, inusitada, foi concluída em 52 dias e foi concluída, e aqui não está nem em foco, eu não estou focando os 52 dias, mas estou focando a condição de ser concluído. Na sua vida também pode acontecer, na sua família também, no seu trabalho, no aspecto espiritual da sua vida, emocional, físico, profissional, enfim. Receba em nome de Jesus Cristo coragem e viva o propósito de Deus na sua vida. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.